Fala pessoas, tudo bem? Olha, no vídeo de ontem a gente conversou sobre como identificar a influência de pai e mãe no nosso mapa natal. Ali é uma coisa bastante interessante porque a gente vai ver qual é a qualidade da relação, o que, que isso trouxe pra gente de bom e de ruim. Ou seja, você vai ver o que, que seu pai e sua mãe te ajudaram nessa vida e o que eles fizeram com que sua vida fosse traumática, que tipo de dores eles trouxeram pra você. Isso é muito importante, né? Porque a gente identificando aquilo lá, como eu falei no vídeo, a gente pode trabalhar a nossa inteligência emocional, pode trabalhar a nossa atitude para poder acionar características positivas daquilo. Mas a boa novidade dessa história é que quando você olha para o seu mapa, você vê que tipo de bobagens que seus pais fizeram com você, que dores que eles trouxeram. Só que não vai achando que você está livre dessa história não, porque um dia você vai ter filho e a gente vai olhar o mapa do seu filho e ver que tipo de bobagem você vai fazer para estragar a vida dele, né? Não, brincadeira. A gente pode ver na astrologia é muito legal porque a gente consegue ter uma amplitude muito grande de visão de várias coisas. Quando a gente olha no nosso mapa, tem um setor de filhos, né? Aquele setor de filhos vai falar qual é a característica da minha visão de filhos, o que, que isso traz para mim, qual que é o meu desejo, qual que é a minha facilidade, quais são as minhas emoções que estão ligadas com isso. Também vai falar qual que é o tipo de comportamento que eu tenho com relação a eles. Ou ela, ou eles, ou sei lá, quantos filhos você quer ter ali. Mas, inclusive, quantidade de filhos dá pra gente ver no mapa também. Astrologia é um negócio muito louco, né? Dá pra ver o que você imagina. Então, quando a gente olha para essa casa de filhos, a gente vai ver qual que é a nossa atitude com relação aos filhos. Se quer, se não quer, se tiver, como que é a relação, quais são as dificuldades, enfim, tem um monte de coisa que a gente consegue identificar dentro daquele setor ali. Só que o que é bacana, né? Você pode ver qual que é o seu comportamento através dos olhos dos seus filhos, porque a gente vai pegar o mapa deles e vai fazer a mesma coisa que a gente fez com o seu mapa, olhando para os seus pais, só que a gente vai ver, a gente vai ver você através do olho dele. O que quer dizer que não importa o que você faça, em algum momento você vai fazer bobagem. Porque a visão é dele, né? A visão é dos filhos. E a gente não consegue controlar isso. Mas por que é muito importante fazer mapa de criança? Eu adoro fazer mapa de criança para os pais principalmente os pais de primeira viagem, né? Que eles estão aprendendo a lidar com várias características ali, com aquela experiência muito louca que é ter filho. Você, quando você pega o mapa da criança e você avalia esse comportamento, você consegue identificar qual que é a percepção que ela vai ter de você pai, de você mãe e do seu esposo. E a relação dos dois, inclusive, né? A visão que essa criança pode ter dessa relação que é super importante porque é o que ensina os valores, a ética, o comportamento que a gente pode ter para a vida. Sabe aquele negócio que a gente vive ouvindo sobre crenças limitantes? Esse negócio de crenças limitantes completamente vem do relacionamento do pai e da mãe, do casamento dos dois, a relação, a integração entre os dois, a integração de cada um deles separado com a criança e o que eles falam da vida deles para a criança. Então, se você fala que o mundo é um lugar maravilhoso, a criança vai achar que o mundo é um lugar maravilhoso. Se você fala que o mundo é uma merda, a criança vai achar que o mundo é uma merda. E todas as ações que você tem uma repercussão dentro disso aqui. Então, quando você pega o mapa do seu filho, da sua filha, e a gente avalia a posição de Sol e Lua por casas, por signos e especialmente que tipo de aspectos que chegam até Lua e Sol, a gente consegue entender qual que é o tipo de ação que você está promovendo dentro daquela vida ali. E isso vai servir para você conseguir modular o seu comportamento tentando trazer para aquele lugar a coisa mais positiva possível. Mas eu já adianto aqui, fica tranquilo, mas fica tranquilo que você vai fazer alguma bobagem. Não tem como não escapar disso, né? A gente sempre faz alguma, não importa o quanto, não importa quão boa seja a sua intenção. O excesso de amor e o excesso de proteção faz mal. A falta de proteção e a falta de amor também faz mal. O caminho do meio sempre é o mais difícil.
Então vai existir algum momento em que você vai ter que deixar o seu filho se frustrar e se decepcionar. E por favor, deixe. Né? Porque se você está o tempo todo cercando, né? E não deixa a criança cair, não deixa a criança correr, não deixa a criança fazer sujeira, não deixa a criança brigar, não deixa a criança... o ser humano não fica preparado para a vida depois disso, porque a vida não é viver dentro de uma redoma, ela é ter que enfrentar essas dificuldades ali. Então é muito difícil para a gente ter que olhar a criança correndo e se esborrachar no chão e você fazer, né? Fala, não, vai ali, lava lá. Aí a criança está toda chorando, toda babando ali, né? Toda ranhenta lá. Chega lá toda. Aí você dá um carinho, mas aí você ensina a criança a se cuidar, né? A lavar o machucadinho, ou algumas outras coisas. Ensina a conversar, a negociar, a falar que não foi bacana, a também identificar que não foi bacana o que ela fez. E isso tudo a gente pode alinhar o tipo de discurso e o tipo de comportamento que você pode ter para poder extrair o melhor das posições daquele mapa lá. Então, vamos pensar no exemplo aqui. Se você é uma mãe, se a sua filha ou seu filho tem lua em Gêmeos, quer dizer que a imagem que ela tem de mãe está relacionada com o signo de Gêmeos. O que quer dizer que não é uma mãe super carinhosa, não é uma mãe super física, né? Porque esses Gêmeos é mais da conversa, da intelectualidade. Então, como que a gente pode alinhar isso para o lado positivo? É uma mãe que vai conversar bastante, que vai contar histórias, que vai levar para passear, que vai ensinar a se comportar com as outras pessoas, vai ensinar a socialização e a conversa, vai ensinar a pessoa, a criança, a pensar e raciocinar sobre todas as coisas que ela tem feito. Mas não vai ser uma mãe super carinhosa de abraçar e proteger aquela coisa toda. Qual que é o lado negativo disso? É uma mãe que é muito afastada, né? Ela está sempre ocupada com outras coisas, fazendo outras coisas, falando com outras pessoas e falando pouco com a criança ou falando de um jeito que a criança não consegue assimilar. Muito veloz ou assuntos mais complexos. Enfim, características do lado negativo de Gêmeos. Quem tem lua em Gêmeos precisa tomar cuidado, a mãe precisa tomar cuidado com o que fala. Porque a lua em Gêmeos é um pouco fofoqueira, né? Então você não quer ensinar para sua filha que o legal na vida é ficar fazendo fofoca dos outros, mas assim aprendendo assuntos diferentes. Então a gente tem que aprender a fazer essa diferenciação. Isso vai de mapa para mapa, tá? Vai de mapa para mapa. E também a gente tem que lembrar que tem que avaliar a posição na casa e muito tem que ter a observação sobre aspectos. Porque os aspectos trazem características que não, muito potencialmente não estão ligadas com o signo onde aquela lua ou aquele sol estão. Então isso pode dar uma boa variação do comportamento disso. Então você pode ter um sol em Gêmeos, por exemplo, né? Um sol em Gêmeos que é um ego, né? Uma pessoa que se reconhece como uma pessoa muito falante, muito comunicativa, muito extrovertida, mas isso pode estar em conjunção com Saturno, ou uma quadratura com Saturno. E Saturno dá timidez, dificuldade, introversão. Então, nessa situação, a gente tem que tomar cuidado para não ficar empurrando a criança ou exigindo que a criança seja muito comunicativa, sendo que ela não se sente assim. Ela não consegue expressar isso dessa maneira. Então, a gente sempre tem que ir adequando uma coisa com a outra. O Sol em quadratura com Saturno, por exemplo, dá uma certa dificuldade de relação com o pai, de comunicação com o pai, que é uma coisa que precisa ser trabalhada ao longo do tempo. Como é Saturno, isso só vai se arrumar depois de muitos anos. Então, cada posição tem uma solução diferente. A gente tem que pensar de maneiras diferentes ali. Por isso que eu falo, não adianta muito a gente ficar super ligado nos signos. Porque tem influências de casas e outros planetas ali no meio. A gente tem que saber disso, porque senão a gente está a gente está lidando com meia personalidade, meia pessoa. E isso não vai fazer todos os bons efeitos que a astrologia pode trazer pro mundo. Ou pro mundo não, para a criança. Na questão da adolescente, a gente pode ajudar essa pessoa a passar pela adolescência de uma maneira mais observadora, mais inteligente, entendendo o que acontece no sistema, né, nos hormônios, nas atitudes, o que vai acontecer, o que vem. Você ajuda ela a pensar
e a identificar essas coisas e aí assumir responsabilidades mais cedo. Porque o adolescente gosta de fazer bagunça. Mas é interessante eles conseguirem identificar onde que vai ser essa bagunça, qual que é o correto, qual que não é. Vai também falar qual que é a facilidade que a gente pode ter de se comunicar com o adolescente, que vamos combinar uma coisa, que não é muito simples. Então, ali a gente consegue entender, modular a nossa comunicação para poder se encaixar com o mapa do outro. Isso a gente faz para tudo, né? Se você quer conversar bem com alguma pessoa, você olha para o mapa dela e vê, por exemplo, o Mercúrio. Mercúrio é o planeta da assimilação, né? Então, se você conseguir entender isso e for criativo o suficiente, você consegue mudar a maneira como você fala para aquela pessoa conseguir entender a mensagem que você quer dizer. Você vai pegar, vai traduzir o que você fala para a língua daquela pessoa. Isso precisa de um pouco de habilidade, mas é uma coisa que a gente pode fazer. E também para fechar o negócio do adolescente, você consegue ajudar ele a entender os seus dons, os valores, os dons profissionais, inclusive, né? De você conseguir até orientar que tipo de faculdade, que tipo de trabalho que essa pessoa pode buscar para chegar na sua evolução, na sua autorrealização mais rápido. Enfim, astrologia é um negócio muito louco, né? Eu não canso de dizer. Não é desse planeta isso. É isso. Crianças e adolescentes se beneficiam muito de fazer mapa natal e os pais então nem se fala, né? A gente consegue lidar muito, a gente consegue criar habilidades para diminuir a sensação de culpa que pai e mãe sempre sentem o tempo todo. Certo? É isso então. Beijo para todos. Até o próximo.